Muito bem, nós já sabemos calcular as proporções de um determinado grupo, sabemos que uma proporção significa uma probabilidade ou um risco intragrupo, não é? Nós pegamos o número de ocorrências e dividimos pelo tamanho da amostra onde essas ocorrências aconteceram. Isso nós chamamos de proporção, probabilidade ou risco intragrupo. E sabemos calcular também, à mão, o intervalo de confiança de uma proporção. E sabemos mais, sabemos até comparar o intervalo de confiança 95% de uma proporção com o intervalo de confiança 95% da proporção de um outro grupo. Quando esses intervalos não coincidem, nós podemos afirmar que há uma diferença estatisticamente significante. Agora nós precisamos avançar. E avançar significa nós precisamos agilizar o processo. Nós sabemos calcular essas coisas à mão, mas agora vamos usar ferramentas. Nós temos aqui uma situação hipotética muito interessante. Imagine uma padaria e nessa padaria os donos fabricam 1000 pães por dia, de segunda a sexta-feira. 1000 pães. Na segunda-feira, eles vendem, em média, 970 pães dos 1000 fabricados. Na terça-feira, 965, na quarta-feira, 945, na quinta-feira, 895 e na sexta-feira, 990. Muito bem. Olhando esses números, a impressão que fica é que devo fabricar menos pães, né? Eu devo diminuir a fabricação na terça-feira, diminuir um pouquinho mais na quarta-feira, diminuir um pouquinho mais na quinta-feira e voltar a aumentar a fabricação de pães na sexta-feira para que não sobrem pães. Acontece que essas mudanças envolvem alguns aspectos. Primeiro, fabricar menos pães, a padaria corre o risco de não ter pães e chegarem clientes interessados naqueles pães. E é chato para o dono da padaria, para o padeiro, dizer o seguinte: os pães acabaram. Isso é muito chato, nenhum comerciante quer dizer isso, ele sempre quer ter o produto até a hora de fechar. Por outro lado, ele também não quer que sobrem 20, 30, 40, 50 pães. Por quê? O que ele vai fazer com esse material? Talvez ele jogue no lixo, talvez ele aproveite, talvez ele faça uma doação, mas ele não quer que sobrem esses pães. A estatística entra nesse momento para ajudá-los. Será que há uma diferença estatisticamente significante entre a fabricação e a venda de segunda para terça-feira, de segunda para quarta, segunda para quinta, segunda para sexta-feira e nos segmentos intermediários, terça e quarta, terça, quinta, terça e sexta, quarta, quinta, quarta, sexta-feira, quinta e sexta-feira? Será que há diferenças estatisticamente significantes? Se não houver uma diferença significante, nós podemos ajudar o padeiro dizendo o seguinte: olha, continue fabricando a mesma quantidade nesses dias e o que sobrar você cria aí uma alternativa para não ficar com esses pães guardados na sua padaria, quem sabe distribuindo-os, mas não vale a pena, porque estatisticamente não há diferença muito grande. Agora, se houver uma diferença significante, então eu posso dizer ao padeiro: olha, você está certo, nesse dia você pode fabricar um pouco menos, que você estará reduzindo e não vai correr o risco de faltar pão para os seus clientes. Bom, então, nós temos aqui uma hipótese. A primeira hipótese, que a gente chama de hipótese nula, hipótese H0, diz o seguinte: não há diferenças entre os dias, ou seja, o padeiro deve continuar fabricando 1000 pães por dia, porque não há diferenças entre as proporções, né, entre o número de pães vendidos na segunda, na terça, na quarta, quinta e na sexta-feira e em relação ao que ele fabrica. A hipótese experimental, ou H1, ela diz que há uma diferença estatisticamente significante, sim, e você pode reduzir em algum ou alguns desses dias, porque você não vai ter uma sobra muito grande de pães. Então, o primeiro passo é calcular a proporção e o intervalo de confiança. Existe um pacote estatístico chamado Vassar Stats. Vassar
stats.net. E esse pacote estatístico gratuito, ele tem várias ferramentas. Uma delas é proporções. E aqui em proporções nós temos 4 links. Esses 3 primeiros têm que ver com o estudo que nós estamos fazendo, que é o estudo de probabilidade, o cálculo de uma proporção, o intervalo de confiança de uma proporção e se há uma diferença estatisticamente significante entre as proporções. Vamos começar calculando o intervalo de confiança de uma proporção e a sua respectiva proporção. Então, o primeiro exemplo que nós temos é o da fabricação de pães na segunda-feira. 970 pães foram fabricados, foram vendidos em um total de 1.000 pães. Muito bem, ao clicarmos aqui em calcular, nós encontraremos que a proporção de pães vendida, a proporção vendida de pães foi de 0,97 ou 97%, não é? 970 pães vendidos em 1.000 fabricados, a proporção 0,97 em porcentagem 97%. E o intervalo de confiança está aqui embaixo, 0,9575 ou 95,75%, esse é o limite inferior, até o limite superior de 0,9789. Muito bem, então aqui nós podemos arredondar a 0,96 e 0,98. É isso que nós vamos colocar aqui na nossa proporção. A proporção foi 0,97 e o intervalo de confiança foi de 0,96 até 0,98, o intervalo de confiança. E fica muito claro, né? 0,97 é a proporção e essa proporção está no meio desse intervalo de confiança, desse limite inferior, 0,96 até 0,98. A mesma coisa vamos fazer com os pães vendidos na terça-feira. Foram 965 pães. Ao calcularmos, a proporção será de 0,965. Vamos colocar aqui 0,965. E o intervalo de confiança, 0,95 até 0,98. 0,95, limite inferior, a 0,98. A mesma coisa na terça-feira. Foram vendidos 945 pães e um total de 1.000. Aqui nós temos a proporção e aqui nós temos o intervalo de confiança, 0,945 e o intervalo de confiança 0,93, arredondando, né? 0,93 até 0,96. 0,93 é o limite inferior até 0,96, que é o limite superior. A mesma coisa nós vamos fazer com os pães vendidos na quinta-feira. Foram 895 pães. Esse é o dia que menos o padeiro vendeu pães. Então, a proporção de pães vendidos, 0,895. Esse cálculo é fácil, afinal de contas, o 1.000, né, é um número redondo, isso facilita. E o intervalo de confiança, 0,8745. O 5 aumenta o 4, fica 5, o 5 aumenta o 7, então 0,88, 0,88 e limite inferior até 0,91, porque o 5 aumenta o 2, fica 3, mas o 3 não aumenta o 1, então fica 0,91. E aí, finalmente, nós temos os pães vendidos na sexta-feira, 0,99, não é? Fácil de calcular, porque o 1.000, número redondo, e vamos ao intervalo de confiança. Então, foram vendidos 990 pães, em um total de 1.000, e o intervalo de confiança 0,98, 0,98, e esse é o limite inferior até o limite superior de, o 6 aumenta o 4, fica 5, o 5 aumenta o 9. E aqui, então, nós vamos ter 1,00. 1,00. Portanto, 0,99 é a proporção e está no meio desse intervalo de confiança. Muito bem, isso nós sabemos fazer à mão, não é difícil. Agora,
Quando nós comparamos os intervalos, por exemplo, 0,96 a 0,98, 0,95 a 0,98. Esse intervalo aqui, o intervalo de confiança da segunda-feira, ele está dentro desse intervalo aqui. Provavelmente não há uma diferença estatisticamente significante. Então, vamos comparar para ter certeza, não é? Então, agora nós vamos usar uma outra ferramenta que vai usar 970 pães vendidos na segunda-feira e 965 pães vendidos na terça-feira. Voltamos às proporções e agora nós vamos aqui calcular a significância da diferença entre duas proporções independentes. São duas proporções independentes. Qual é a amostra da segunda-feira, da amostra A, que é da segunda-feira? 970 pães vendidos em um total de 1.000. E na terça-feira foram vendidos 965 pães em um total de 1.000 pães. Agora, o que nós vamos fazer é calcular. Esse programinha, né, esse software, ele vai calcular o intervalo de confiança aqui, calcular o intervalo de confiança aqui, não é? A probabilidade de A menos a probabilidade de B. E ele vai pegar esse valor e vai colocar numa equação que está no programa e vai calcular o score Z, que nada mais é do que essa diferença entre as proporções em um total de proporções possíveis. Então, ao calcularmos, encontramos aqui o P, a probabilidade, 0,528. O Z foi 0,631. Esse Z, nós podemos olhar naquela tabela de valores críticos, né, de Z, e aí nós vamos ver se esse valor ele é significante ou não. Esse valor aqui da significância, se ele fosse igual a 0,05, se fosse igual a 0,05 ou menos, 0,04, 0,03, 0,02, então nós diríamos que essa diferença entre as proporções, né, se pegarmos aqui 0,970 menos 0,965, encontraremos essa diferença. Se fosse aqui embaixo, se o resultado fosse 0,05 ou menos, eu diria que essa diferença é estatisticamente significante, mas ela não foi. Ela não foi. Eu calculei e o P foi 0,528. Então, aqui no meu relatório, eu vou escrever assim, P igual a 0,528. 0,528. Então, eu digo que diferença não significante. Por quê? Porque, embora eu tenha vendido menos pães na terça-feira, em relação à segunda-feira, essa diferença ela não foi estatisticamente significante. Vamos fazer um outro exemplo que vai ajudar a entender. Vamos comparar a venda na quarta-feira em relação à segunda-feira. E depois podemos calcular a quarta-feira em relação à terça-feira, tá? Então, foram vendidos 945 pães na quarta-feira, 945 pães. Vou comparar com a segunda-feira, onde vendemos 970. Calculamos. Encontramos uma diferença de proporções 0,025, né, o que dá 2,5%, e essa diferença na proporção alcançou um Z de 2,771. Ao analisarmos esse Z, vemos que o P, né, o nível de significância encontrado, foi de 0,0056. Bom, então o P foi igual a 0,0056. 0,0056 é muito menor, que 0,05, não é? Veja, o número
é bem menor, ele chega a ser 10 vezes menor. Então aqui nós temos uma diferença significante. A diferença que nós encontramos entre as duas proporções é estatisticamente significante. Então, 945 pães vendidos na quarta-feira, esse número é estatisticamente menor, estatisticamente diferente da venda na segunda-feira. Esse intervalo de confiança aqui, 0,93 até 0,96, embora o 0,96 coincida com o limite inferior da segunda-feira, que é 0,96 também, essa semelhança, essa proximidade, né, esse valor que está encontrando, coincidindo com o limite de uma outra proporção, ela é significante. Embora coincida, essa diferença é estatisticamente significante. Então eu posso dizer para o padeiro, olha, existe uma diferença estatisticamente significante entre a venda de quarta-feira e a venda de segunda-feira. Então o senhor pode fabricar menos pães na quarta-feira. Agora, para dar um número para ele, eu vou comparar com a terça-feira. Vamos ver o que acontece. Na terça-feira foram vendidos 965 pães. Será que essa redução de 20 pães de terça para quarta-feira, ela é estatisticamente significante? Vamos calcular. E sim, veja só, de terça para quarta-feira, o P foi 0,031. 0,031, vamos colocar aqui no nosso relatório. Nós encontramos um P igual a 0,031. O que significa isso? Significa que existe, né, é diferente ou é menor que 0,05, que é o nosso nível de significância máximo aceitável. Eu aceito até 0,05. De 0,05 para baixo eu digo que é diferente. Se der acima de 0,05, eu vou dizer que as proporções não são diferentes. Como aqui no caso o P, né, a probabilidade, foi de 0,031 e é menor que 0,05, então eu vou fazer uma afirmação. Existe uma diferença significante entre o número de pães vendidos na segunda-feira e o número de pães vendidos na terça-feira e o número de pães vendidos na quarta-feira. Então, essa mudança de segunda para quarta e de terça para quarta foram significantes. Se elas são significantes, então eu posso dizer ao padeiro que na quarta-feira ele deve fabricar menos pães. Eu até posso fazer uma sugestão. Veja, 945 foi uma venda significantemente menor do que segunda e terça. Então aqui eu posso dizer para ele, olha, o senhor pode fabricar 945 pães. Ou, para não arriscar, podemos dizer para ele 950 pães. Porém, vamos fazer o cálculo até. Vamos colocar aqui 960 pães. Será que há uma diferença? Não há. O P deu 0,1148. Então eu posso dizer para ele, fabrique 960 pães, vamos ver 955, também não há. Ou seja, quanto mais eu me aproximar de 945, mais vezes eu não vou encontrar diferença estatisticamente significante. Então, eu poderia dizer para o padeiro que, nesse caso, ele poderia fabricar 955, 960 pães. Se sobrarem, deverão sobrar às quartas-feiras uns 20 pães e ele não vai se incomodar muito com isso. Vamos agora que a gente sabe que de segunda e terça-feira para quarta há uma diferença significante, com certeza vai haver diferença significante
de segunda e terça-feira em relação à quinta. Porque quinta, a proporção de venda foi menor do que a de quarta. Se quarta foi significantemente menor que segunda e terça, provavelmente vai acontecer isso com quinta-feira, né? Eu vou fazer até para tirar a dúvida. Então aqui na segunda-feira, 970, na terça-feira, 895. E certamente vai ser significante. E foi, né? O valor de P é menor que 0,0002. É muito diferente. Se eu comparar com terça-feira, que foram 960 pães, 965 pães, então vai ser significante também. Vamos comparar agora com a quarta-feira, que foram 945 pães. Também continuou, veja, calculei a probabilidade, né? Comparei a proporção de vendas na quarta-feira com a proporção de vendas na quinta-feira e foi significante. Portanto, parece que esse dia aqui é o dia onde menos se vende pão e essa diferença é estatisticamente significante. Ok? Bom, finalmente falta comparar a segunda, a terça-feira com a sexta-feira, não é? Então eu vou pegar o maior valor, a segunda-feira foram vendidos 970. Será que 970 é uma venda menor que a sexta-feira, que foram 990? Então, 970 pães na segunda-feira, 990 pães na sexta-feira. Se aqui for estatisticamente diferente, se essas proporções forem estatisticamente diferentes, então a terça será diferente da sexta, a quarta será diferente da sexta, a quinta será diferente da sexta. Vamos fazer o cálculo? Então, cliquei aqui em calcular e sim, o P foi de 0,0014. Então, segunda-feira, tá? A segunda-feira, o P foi igual a 0,0014 e que essa diferença é menor que 0,05. Portanto, há uma diferença estatisticamente significante entre as vendas da segunda-feira e as vendas da sexta-feira. Uma diferença de 20 pães, mas foi estatisticamente diferente. Diferença significante. Portanto, as outras diferenças serão estatisticamente significantes. Ou seja, se 970, 0,97, é significantemente menor que a proporção da sexta-feira, que foi 0,99, então as outras serão. 965 é menor que 960, vai ser significantemente diferente de sexta. 945 é menor ainda. 895 é menor ainda. Então, eu não tenho dúvidas de que há uma diferença estatisticamente significante entre as proporções de sexta-feira e o restante da semana. Então, na sexta-feira, eu digo para o padeiro, continue fabricando 1000 pães, podendo até, quem sabe, aumentar, porque sobraram só 10 pães. Quem sabe a sua padaria tenha um dia ou outro, uma sexta-feira ou outra, que venda mais pães. Quem sabe o senhor pudesse aí fabricar 1010, 1020 pães, para que a sobra seja de mais de 10 pães, né? Porque a venda que o senhor faz na sexta-feira é significantemente maior do que no restante da semana. Para que o senhor não corra o risco de deixar de ter pães para os seus clientes, poderia até aumentar. Na quinta e na sexta-feira, o senhor pode diminuir. Por exemplo, quinta-feira, fabrique 950, 960 pães. 950 corre o risco de faltar, né? Então, 960. Na quarta-feira e na quinta-feira, o senhor fabrique, quem sabe, 915 pães, 920, porque aí vão sobrar 10, 20, talvez 25 pães. Assim, a estatística vai ajudar o nosso amigo padeiro a nunca deixar de ter pães para atender os clientes e, ao mesmo tempo,
ele não ter uma sobra muito grande que acaba resultando em prejuízo. Então vamos voltar aqui só para fechar esse lado, comparar segunda com quinta-feira, né? Quinta-feira, 895 pães, 895. Calculamos os intervalos de confiança, a diferença entre as proporções, o score Z e o nível de significância é bem pequeno, né? Então, o P, a probabilidade P foi menor que 0,0002. É bem menor que 0,05, tá? Então, essa foi a maior diferença significante, né, que nós encontramos, foi a comparação da quinta-feira com a segunda-feira. Então, diferença muito significante. Ok, então com essas informações, nós estamos em condições de fazer aquelas afirmações. Retornando ao início da nossa aula, desse exemplo, dessa prática, qual que era a minha hipótese nula, hipótese H0? É que não havia diferenças entre as vendas de pães de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta-feira. Mas o que nós encontramos não foi isso. A hipótese nula, ela não se confirmou. Ela só se confirmou quando nós comparamos a segunda com a terça-feira. Então, a hipótese nula diz que não há diferenças estatísticas, uma diferença significante entre a venda de pães de segunda para terça. E é verdade, não há diferença significante. O P foi igual a 0,528, que é muito maior que 0,05, então não há uma diferença significante. Eu não posso recusar a hipótese nula, que diz que não há diferença. Eu não posso rejeitá-la, porque de fato não há. Então eu aceito a hipótese nula e eu digo, não há diferença. Segunda-feira eu vou fabricar 1000 pães, terça-feira eu vou continuar fabricando 1000 pães. Mas, de segunda para quarta-feira, eu encontrei um P, né? Uma probabilidade de 0,0056. E essa probabilidade foi menor que 0,05, então eu posso rejeitar a hipótese nula que diz que não há diferença. A hipótese nula diz, não há diferença na venda de pães de segunda para quarta. E eu provei que há diferença. Então eu rejeito a hipótese nula e aí eu aceito a hipótese experimental, H1, que diz que há diferença. E aí então eu posso falar para o padeiro fabricar menos pães na quarta-feira, porque a venda dele na quarta-feira é menor que na segunda e foi menor que na terça-feira também, não é? Na terça-feira, o P, terça-feira comparado com quarta-feira, o P foi 0,031. Há uma diferença significante. Então, o senhor pode, com tranquilidade, fabricar menos pães na quarta-feira. Isso é muito interessante porque depois que o padeiro faz esse cálculo, ele vai ficar um tempo com essa proposta, né, de fabricar menos pães na quarta e na quinta-feira, e até aumentando a fabricação na sexta. Só que, se a padaria dele se tornar muito conhecida, provavelmente as vendas vão aumentar. Então ele terá que fazer essa análise toda novamente no futuro, para ver se estão aumentando as vendas, se as diferenças continuam ou desapareceram. Se as diferenças estatísticas desaparecerem, sinal de que ele está vendendo mais na quarta-feira, na quinta-feira, não é? E isso ele vai ter que readequar a sua fabricação. Ok? Então agora vamos fazer exercícios, né? Comparando os outros dias, comparando terça com quinta, terça com sexta, quarta com quinta, quarta com sexta e quinta com sexta-feira. Não é difícil, porque nós já temos várias informações aqui, mas fica para vocês, então, essa prática.